Quais são os dois elementos centrais que mudaram? O primeiro é uma tendência de enfraquecimento do governo Bolsonaro. Com a precipitação da segunda onda, surgiram tensões dentro do governo, conflitos dentro do governo, demissão de ministros, a demissão do Ernesto Araújo, a demissão do Pazuello, que eram os soldados do bolsonarismo, da ala neofascista dentro do governo de extrema-direita. O Salles está um cai não cai, e tivemos a crise militar, a instalação da CPI, a decisão do Supremo que julgou a incompetência de Sérgio Moro para as condenações e anulou as condenações de Lula. Na sequência, a suspeição do Moro. Tivemos rupturas no interior da classe dominante. O núcleo duro da burguesia lançou um manifesto chamado Manifesto dos 500, que era um alerta amarelo para o governo, e fazia um conjunto de exigências. Não há ainda nenhum setor entre os grandes capitalistas que defenda a abertura de um processo de impeachment. O segundo elemento é que mudou o estado de espírito, o humor, os sentimentos, as paixões nos setores mais avançados, na juventude, no movimento sindical, na classe operária, no movimento de mulheres, no movimento negro, no movimento LGBT, porque a catástrofe que nos cerca assumiu formas de calamidade. O massacre, a operação policial da chacina do Jacarezinho, ela colocou a coalizão negra por direito à frente da iniciativa, do protesto do 13 de maio, e aí, a partir daí, dentro das frentes, se abriu um debate tático, um debate difícil, um debate delicado, que era a ideia de convocar o dia de hoje. A convocação de manifestações coloca riscos sanitários, mas prevaleceu a ideia de que vale a pena, em situações muito graves, assumir com responsabilidade, com planejamento, com serenidade, mas com firmeza, a decisão de correr riscos. E nós fizemos manifestações de vanguarda em todo o país, e em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, com setores de massa. Manifestações na escala já das dezenas de milhares, que sinalizam que provavelmente não existissem as condições terríveis da pandemia. Elas teriam sido manifestações de massas numa escala de centenas e centenas de milhares, porque o que cresce é uma fúria. Realmente um ódio contra o que representa o governo de extrema-direita. E na rua, hoje, nós tivemos este momento muito especial. A cabeça da esquerda brasileira foi levantada, dos movimentos sociais, de todos aqueles que compreendem a gravidade da situação que nós estamos atravessando, o grau de irresponsabilidade do governo, e o movimento, portanto, acumulou forças. Nós tivemos uma grande vitória política hoje nas ruas, que vai ter impacto na consciência de dezenas de milhões de pessoas que não foram, mas que estavam ao nosso lado, estavam torcendo por nós, estavam compartilhando a nossa esperança, e, portanto, a luta contra Bolsonaro mudou de patamar. Ela sinaliza que a estratégia continua sendo derrotar Bolsonaro. E derrotar Bolsonaro antes de 2022. Não podemos esperar as eleições. A preservação de Bolsonaro é uma ameaça às condições mais elementares de vida, de sobrevivência do povo brasileiro. Esse governo é completamente incapaz de fazer a gestão contra a pandemia, de acelerar o processo de vacinação. O auxílio emergencial foi suspenso, agora foi retomado, mas num valor que impede que os trabalhadores consigam garantir a sua sobrevivência. E é responsabilidade da esquerda aproveitar a oportunidade da abertura da CPI para dar um passo em frente. E foi isso que nós fizemos hoje, foi uma grande vitória. É um movimento da tática que obedece a uma estratégia. A estratégia é construir nas ruas as condições para o impeachment de Bolsonaro. Esse é o desafio da nossa geração e, portanto, a alegria, o entusiasmo, a vibração, né, a intensidade dos atos também tem importância. As pessoas foram nas ruas, mas não participaram, não desfilaram unicamente. As pessoas marcharam com força, com garra, com vontade, com disposição, com impulso. Não há outro caminho do que não seja povo na rua para pressionar a CPI e derrubar o Bolsonaro. Já! Fora Bolsonaro! Fora!